De bate-pronto, eu sou o Farley Cardoso, vamos falar do final de semana dos times mineiros. Eu sou o Thiago Maia e por aqui vamos repercutir o que foi a rodada do Campeonato Brasileiro, mas desde já, deixe seu like, comente, participe, ative o sininho e passa a se inscrever no canal do Podfute aqui no YouTube. Então é isso, final de semana dos times mineiros, vamos começar falando pelo menos da vitória, né? Vamos começar falando do Cruzeiro que ganhou. O lado bom dos times mineiros foi o que ganhou, né? Sem clubismo, sem nada. Cruzeiro tá vencendo, tá convencendo, o treinador Leonardo Jardim tá impecável. As mexidas dão certo, quem sai do banco entra, supre as necessidades. Os titulares também estão jogando muito. Para não falar, mas ganhou de time pequeno. Não, ganhou de time grande também. Ganhou do Flamengo e vem provando isso. Tá jogando muito bem. O Gabigol, uma função diferente, né? Agora contra o Fortaleza, entrou no lugar do Matheus Pereira, que estava suspenso, cartão amarelo. Fez a sua de 10, jogou bem. Não é a dele, a gente sabe disso. E também não adianta o torcedor achar, de querer. O Gabigol ainda não será titular, gente. Mesmo tendo jogado bem com Fortaleza, eu acho que ele não será titular ainda no time do Leonardo Jardim. É tudo questão da gente entender como que o Leonardo Jardim escala e ele coloca as peças dentro de campo. Para você ter Gabigol junto com o Matheus Pereira hoje é praticamente impossível, a não ser que o Gabi seja o 9 no lugar do Caio Jorge. O Caio Jorge vai sair? Não vai. Não vai. Mas o Gabi tá jogando bola para ser titular sim, tá jogando muito bem, mas a gente tem que entender que dentro de uma ideia de jogo existem jogadores que façam determinadas funções. Você vai colocar o Gabigol pelo lado direito para marcar lateral como o Christian faz? Ele não vai colocar ele no lugar do Christian por ser característica totalmente diferente, não vai colocar no lugar do Wanderson também, que tem mais velocidade. Ontem jogou até o Marquinhos, né? Então, onde jogou o Marquinhos se consolidando para compra, né? Porque se o Marquinhos ontem atuou, é sinal que o Cruzeiro vai ter que conversar muito com o Arsenal, né? Para tentar fechar o negócio. Era carta fora do baralho e pode ser realidade agora. E outro detalhe, Farley, que a gente vem percebendo, você disse aí que o Leonardo Jardim conseguiu com o esquema tático, suas ideias de jogo, mas importante como ele recuperou o Cássio, o Fagner, o Vidalba, o Eduardo, que tem entrado como segundo volante, ora como meia, o Lucas Silva é o sarrafo mais em cima. O Lucas Silva, pra mim, eu não vou falar o melhor jogador do Cruzeiro, mas se você olhar a atuação, a regularidade do Lucas Silva e o jogador que tava, eu acho que quem subiu realmente o sarrafo demais foi o Lucas Silva. E o detalhe é o seguinte, quando você perde o Matheus Henrique, fudeu. Não vai ter um substituto que vai render o que ele tava rendendo. O Lucas Silva tá jogando demais. Muita bola. Eu até acho que quando tiver Lucas Silva, Romero e Matheus Henrique, vai jogar os três no meio. Matheus Pereira um pouco mais à frente, aí Caio Jorge, aí eu acho que nessa aí vai sobrar pro Wanderson ou Christian. Aí muda um pouco a situação de característica de jogo, né? Talvez jogando com o primeiro volante, dois meias, um de um lado, outro do outro, que atacam bem o espaço. Que aí o Mateuzinho e o Lucas Silva jogam bem avançados. Atacam mais um pouco, né? Mas são situações que vamos ver quando ele voltar. Mas quando não volta, eu acho que acertou o time. Hoje, taticamente, como que joga o Cruzeiro do Leonardo Jardim? Uma linha de 4 defensores, onde os laterais são laterais bem tradicional. Se a bola corre pelo lado direito, o lateral direito ataca o corredor. Se a bola circula pela esquerda, o lateral esquerdo ataca o corredor. Lucas Romero a base, aquele que fica um pouco ali mais próximo, né, dividindo ali as linhas, meio campo e defesa. O Lucas Silva como se fosse um área-área, mas é um jogador que dá ritmo, pisa na área, tanto o gol que ele fez ontem, pisou na área pela direita, cortou e fez o gol. E aí você tem o Christian, que faz o corredor pelo lado direito. Ele consegue ser elemento surpresa no momento ofensivo e volta marcando por aquele setor. O Wanderson, da esquerda para dentro, por hora é um segundo atacante, por hora faz o corredor esquerdo. O 10 é o Matheus Pereira, que foi o Gabi no último jogo, e lá na frente é o Caio Jorge. Então é simples de identificar como que o time do Jardim joga hoje. E uma coisa que a gente tem que valorizar nesse Cruzeiro do Leonardo Jardim é que a diretoria trabalhou antes do Leonardo Jardim chegar. E o Leonardo Jardim teve que se virar com o plantel que tem. Aí é que é o destaque do treinador. E tá se virando ainda. E tá se virando com o plantel que tem, ainda não abriu a janela. Com certeza vai pedir jogador dele, da característica que ele gosta. E o Cruzeiro tá entre os 3 do Campeonato Brasileiro. Possivelmente, se ganhar do Palmeiras, que é uma pedreira agora no próximo final de semana, o Cruzeiro pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, dependendo do resultado do Flamengo. E eu vou te falar, viu? É um jogo onde o Cruzeiro não tem nada de inferioridade hoje, se a gente for analisar questão tática do jogo entre o Cruzeiro do Jardim e o Palmeiras do Abel Ferreira.
É loucura que vocês estão falando. Não é, nós não estamos falando de material humano, peças, mas taticamente o Cruzeiro pode ser igual ou melhor hoje do que o Palmeiras do Leonardo Jardim. E um outro detalhe, Farley, quando a gente observa o momento que o Cruzeiro está vivendo, a situação mais tranquila, o Pedro Lourenço está rindo de fora a fora e vem uma janela por aí. E essa janela eu acho que vai condicionar muito que o Cruzeiro pode render até o final da temporada, como ele pode competir com Flamengo e Palmeiras até o término do Campeonato Brasileiro. Aí a gente lembra o ano passado, quando no meio do ano reforçou o time, acabou não dando certo, tudo. Mas aí também o Seabra caiu, teve também aquela questão do Pedro Lourenço falar algumas coisas, coisa que eu não vejo ele falando hoje pro Leonardo Jardim. E olha, e se reforçar, trazer mais jogadores, material humano, olha, aí eu já acho que aí eu já acho que é mais tamanho de jogador. Um amigo nosso da imprensa comentou isso e eu concordei muito. Aí já é questão do tamanho de jogador. O Seabra não tinha um determinado tamanho e nome pra garantir, não. Meu time tá bem, eu não vou mexer agora. O Leonardo Jardim, mesmo com os reforços que ele pedir, ele não vai sair trocando todo mundo igual aconteceu ano passado. Pode ser que fique no banco até aparecer o momento. Fique no banco até aparecer o momento. A gente vê nitidamente esse exemplo com o Gabigol. Tá entrando, tá jogando muito, mas não pega a titularidade. Porque o time titular ainda rende mais. Sobre títulos, Palmeiras e Flamengo tem Copa Libertadores. Tô colocando Flamengo e Palmeiras porque eu acho que realmente vai ficar entre os dois e o Cruzeiro pode chegar lá e brigar, incomodar e ir até o fim da competição. Quando a gente olha e vê possibilidades de brigar pelo título, a gente lembra que Flamengo e Palmeiras têm Copa Libertadores. O Flamengo, se vencer, vai classificar, o Palmeiras está classificado. Ambos vão jogar o Super Mundial. Provavelmente vai ter um desgaste físico de alguns atletas. Tem Copa do Brasil. O material humano, o elenco que tem Palmeiras e Flamengo é para suportar as competições? Sim, mas eu acho que a questão mental de foco, que eu não sei até onde vai. E aí que o Cruzeiro pode se aproveitar. Eu acho que hoje é uma realidade do Cruzeiro diferente do que a gente estava acostumado nos últimos anos. Este Cruzeiro é uma realidade diferente. Tá tendo um trabalho extra-campo legal. Resumindo, por exemplo, Pedro Lourenço deu uma segurada na boca. Eu acho que tudo é embasado no que o Jardim tá fazendo, né? Eu acho que o treinador veio e assumiu, não quero mimimi disso, não quero mimimi daquilo. Jogador, entre aspas, eu quero sair do treinador, eu quero jogar, quero ser titular, Cruzeiro, segue seu caminho, tchau. Corretíssimo. Não havia isso no Cruzeiro há quanto tempo? Era complicado. O planejamento, lembrando, do Cruzeiro começou no achismo. Começou um planejamento totalmente equivocado. Desde quando manteve o Fernando Diniz, até as contratações, jogadores que não tinham perfil do Fernando Diniz. Janela, meio do ano. Cruzeiro não vai fazer loucura de sair contratando medalhão nenhum. Eles pediram o treinador não quer. Jogador rápido, jogador que vai adequar o estilo de jogo. Então tá tendo um trabalho extra-campo bacana, beleza, com os pés no chão. E o treinador administrando praticamente o clube inteiro. Porque o Leonardo Jardim chegou e mudou totalmente a história do clube total do Cruzeiro. Para encerrar, você acha que pelo Cruzeiro já saber muitos caminhos da Copa do Brasil seria um caminho aí de um título também? Depende muito. Se tratando, lógico que Copa é mais difícil. Depende muito, é o que eu disse. Até lá, como estarão as principais equipes também do futebol brasileiro? Quais prioridades as equipes estão, em determinado momento, elas vão priorizar? Copa do Brasil, tem a Libertadores, tem o Brasileiro, em algum momento você vai ter que tomar alguma definição, e o Cruzeiro tem o Brasileiro e a Copa do Brasil. Pode ser que o Cruzeiro também, em determinado momento, caso esteja em tal ritmo no Campeonato Brasileiro, peraí, nós vamos priorizar o Brasileiro. Não é que vai deixar a Copa do Brasil de lado, mas dentro do futebol tem isso. Em um momento ou outro você tem que priorizar alguma competição, você tem que ter um foco maior. Então, acho que é difícil falar, mas é possível. Pelo que o Cruzeiro pode vir ter de reforços, como tem jogado, é possível a Copa do Brasil. Então é isso.